sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Consenso Cast. Hoje a gente está recebendo aqui professora Catarina, professora Paula. Vai ser um diálogo muito bonito e muito amoroso, porque o tema é arte, literatura, família e sucessões. Não tem como, né? Não tem como a centralidade de tudo isso não ser sobre o coração. E aí, antes da gente iniciar, gostaria de interagir com você que está nos vendo, que está nos ouvindo. O que que você tem achado desse programa que a gente está organizando aqui para permear o dia a dia de vocês? Comentem, curtam, tragam sugestões. É um espaço aberto, é um espaço livre. O nosso objetivo é estar sempre entregando um conteúdo que tem uma expressão importante de reflexão, de sentimento, de integração, né, de todos nós, com todas as nossas questões íntimas e coletivas. É isso aí, vamos lá? Catarina, minha amiga querida, me conte aí, como é que você entende, né, como é que você vem vivenciando essa interação da arte, da literatura, da família, do amor e da mediação humanista? Conte pra gente. Querida Karina, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com você e com Paulinha, né, Paulinha é minha companheira de artes, né, porque para quem não sabe, além de ser advogada, né, ter sido aluna aqui da Católica, né, a gente se acompanha há muito tempo, mas nós dançamos juntas. Nós dividimos palcos, dança contemporânea. Então a gente tem realmente uma ligação. Pois é, eu não consigo pensar assim na vida e aí no que eu experiencio da vida sem a arte, né. Então eu acho que tem uma relação muito estreita, não dá para você desatrelar, né, a capacidade que a arte induz, né, de você sentir, de você se colocar no lugar do outro, no olhar do outro, né, a partir de experiências que não são suas, na sua pele, mas você termina experimentando a partir da literatura, a partir de um quadro que lhe toca, ou até uma fotografia. E eu acho que isso faz com que as pessoas, né, consigam, reproduzir evoluir nas suas vivências pessoais, em família, né, e tem tudo a ver com mediação, né, porque a mediação, parte muito da preocupação, do cuidado e do olhar para o outro, e entender dores que não são suas, mas que você acolhe. E você, Paulinha, me conte como foi essa aproximação, né, com essa temática toda. Então, Karina, primeiro é uma grande honra estar aqui na frente de vocês, porque 2 grandes professoras minhas, Karina que sempre trouxe pra gente essa questão da mediação, da questão de saber escutar o outro, a mediação humanista, quando nem muito era falado aqui, né. E Catarina que dispensa toda vez eu digo, eu fico quase com medo, assim, quase um stalker, toda vez que eu vou fazer alguma coisa é com Catarina. E acaba que acho que a literatura, mas a arte, assim, como um todo, ela vem muito pra a gente identificar, como Catarina trouxe, as dores do outro, né. Desde pequena, como Catarina trouxe, a gente dançou junto, mas eu danço desde os 2 anos de idade, e a arte sempre realmente permeou minha vida. Para além da dança, literatura, filmes, música, fotografia, e eu acredito que quando a gente vai para essa questão de família, de direito de família, de sucessão, de mediação, a gente verifica realmente então as dores. E a gente tem uma vivência, é algo que eu sempre digo, acaba que quem trabalha com direito de família, direito sucessório, acaba de alguma forma ou de outra, em algum momento, vai se deparar com uma história de sua vida. Seja você trabalhando no direito, seja você lendo um livro, você vendo o filme, vendo a exposição de arte, então sempre está ali uma vivência sua. Então você transpor os sentimentos, né, do outro para si, eu acho que é o essencial realmente quando a gente une a arte, a literatura e a mediação. Que coisa legal. E até uma coisa, assim, comum também a mim, curiosamente, eu nem me coloquei nessa, né, na contemporaneidade, mas assim, a minha vida toda foi dançando também.
sou desde muito pequenininha eu já dizia isso, que queria dançar quando crescesse, mas realmente, assim, eu me dediquei porque realmente a dança fazia muito parte, assim, da minha vida. Até que chegou numa fase da adolescência em que eu realmente, assim, eu já não conciliava tanto e ficou naquele processo, né, então vai profissionalizar, ser que, né, porque você vai desenvolvendo, chegou a altura que e aí foi quando eu dentro de mim mesmo, no meu coração, era o que eu queria e eu já tinha tantos projetos, assim, enfim, com a vida de estudos, assim, que aí eu fui. Que não são, não se conciliam, não tem nada a ver, né, mas ali foram fazendo e é aí realmente uma expressão muito interessante, porque quando a gente se coloca ali, né, para encenar, para trazer um sentimento com a dança, para trazer para as pessoas alguma coisa que é forte e é estético e realmente a gente não deixa que alguma coisa não fique, né, na gente. E eu pensei, a gente conversar um pouquinho sobre a tragédia grega. Em que dimensão? A tragédia grega, é o fundamento da mediação humanista. Foi ali que Jaqueline foi pegar os recursos, né, junto com a filosofia, para estruturar esse caminho de encontro com as nossas humanidades. A centralidade no humano era tão grande que ela diz assim: toda vez que o mediador vai em busca de ajudar as partes, ele antes vai em busca desse encontro consigo. E é uma escandalosa verdade. E está na sua fala, Paulinha, quando você diz: "É impossível a gente estar atuando na área de família e a gente não encontrar um pouquinho da gente, né, naquilo ali que a gente está fazendo". E é esse encontro com a gente que também permite que a gente consiga se encontrar com o outro e promover esse encontro, às vezes, entre os outros. Então, o que que tem nesses elementos, Kate, tão forte da tragédia que até hoje, né, tem uma riqueza sem limite na aproximação com a intimidade do nosso humano? Sem sem limite, sem preconceito, tem uma riqueza ali de aproximação. Fala aí pra gente. Karina, eu acho que você é até mais conhecedora das tragédias gregas, deixa mais, me lembrei de um conto, eu acho que a gente pode até dar uma olhada aqui no Google, até para não Lisístrata, você conhece? Não. Não, e é um conto, sobre, uma greve, na verdade não é uma rebelião de mulheres. As mulheres que você veja que são recortes que são atemporais, né, então Sim, assim, a sim. arte é atemporal, né, e eu acho que é uma forma de você conduzir hoje a gente tem essa infinidade de livros de autoajudas, mas a gente tem tudo nas tragédias, né, tudo É nos isso. pois é. Lisístrata, traz a história de Lisístrata era uma das mulheres, né, que, inconformada com a situação de uma aldeia em que os homens saíram para lutar, estavam em guerra, né, e, elas resolveram combater através de uma revolução pacífica, né, mais ameaçadora, entre aspas, elas resolveram, trazer, não é, uma greve de sexo. Então, através da greve de sexo, porque os homens vinham somente para encontrar suas mulheres e voltar para a guerra, então elas na greve de sexo, elas acabaram a guerra. Sem então a guerra se estendendo com a violência e com exatamente a partir de uma questão de afeto, não é, de afeto e de afeito à família, a guerra terminou. Então elas é interessante, porque vou elas, tinham os anciões também que, não é, ficavam, não é, junto, não eram só mulheres, mas mulheres e as pessoas mais velhas, os homens velhos que não lutavam, e eles controlaram o dinheiro das famílias, né, eles fecharam os cofres e os homens questionavam: "Mas vocês mulheres não vão conseguir dar conta de administrar o tesouro da cidade". Aí elas colocavam assim: "Ó, quem administra a casa? Quem é que administra a família? Onde tudo corre tranquilo",
né, numa empresa sem receita, né. É. Só despesa. Bom, apenas com argumento e conversa e com o ouvir da realidade, né, então veja que é interessante a gente não só isso, né, Édipo, as relações de a psicanálise, né, pega, trechos e recortes de tragédias para poder descrever até padrões de comportamento milenares. Então, eu acho que para além da gente até se reconhecer, né, nas dores e nas alegrias, a partir desses padrões que são recortados de histórias milenares, né, há uma identificação com qualquer situação, né, que a gente encontra, né, em conflitos de famílias nas sessões que a gente tem tudo, né, Édipo tá ali presente, eh, violências, né, questões de gênero, o Lisístrata retrata, né, então é E eu muito fiquei aqui interessante. pensando, né, nessa estratégia, né, para combater a guerra sem ser pelos meios de combater Violência, uma guerra. né. É. E aí eu fiquei me lembrando muito da fase da mediação da catarse, porque a mediação humanista ela começa com a teoria, que é a exposição dos fatos, e aí por meio de uma rotina de espelhamentos, os mediadores vão estimulando realmente que sentimentos, emoções, necessidades não atendidas venham à tona, para não ficar nenhum resquício de nada ali, realmente a gente conseguir compreender profundamente o conflito e realmente ajudar, né, colaborar com a saída dele, da crise. E aí na catarse, eh, porque bom, só fazendo um pequeno parênteses, quando você está vivendo a crise, todo sentimento falado, ele vem reforçado. Então, na verdade, quando as pessoas começam a dar-se conta das necessidades não atendidas, dos sentimentos, das emoções, então aquilo vai aflorando. E aí a crise realmente tensiona. E aí como é que você estimula um processo desse, né, e depois você tira a pessoa dali? E é exatamente o que acontece. Então, para tirar a pessoa dali, é quando a gente faz com que ela enxergue tudo aquilo ali, mas não só dela, mas do outro, porque a escuta, né, por intermediada pelo mediador, consegue promover isso aí, e aí você percebe quando as pessoas vão se dando conta de si, do outro, e aí para sair é quando você faz perguntas abertas que vão conduzindo as partes para a dimensão dos valores, e quando se observa para aquilo e se percebe que não se tem só aquilo. Então as pessoas não são só aquele litígio. Toda a vida não se resume àquele objeto que às vezes se torna até uma obsessão, né. E aí, curiosamente, me remeteu a isso. É quando as mulheres fazem uma greve e de repente elas mostram o seguinte: "Mas será que a vida é só isso aí que vocês estão fazendo? Será que não existe nada? E será que vale, né, viver desse jeito?" Pois é. Não sei se te lembra Não, né, assim. totalmente, foi exatamente isso que eu queria, né, trazer de aproximação entre essa história, né, e a catarse, né. Então, para além do que está movimentando, né, esse confronto, né, existe todo um entorno de vivências, né, muito maior, um entorno muito mais amplo, né, que é é é como Karina colocou, né, como você bem colocou, né, você sai parece que quando você está durante a crise, você está encapsulado, né. É um exercício de ego. Eu estava aqui tentando me lembrar, onde foi que eu li? Eu li recentemente um livro, mas daqui para o final eu acho que eu me lembro, senão eu deixo, eu vejo e deixo nas referências quando a gente divulgar. Mas que trazia essa menção, claro, né, que obviamente com todo sofrimento e a gente com toda a questão que envolve a depressão é uma doença e um problema sério, grave e muito egoísta. Porque a pessoa fica tão cheio da própria dor, Isso. que não consegue ver o outro, então
ao lado também de tratamentos, né, e remédios, porque não é somente uma questão de linguagem, é uma questão também de química, né, que aí isso é importante se dizer, não é, mas uma das formas de você sair, não é, de uma depressão, é você se vir, você olhar o outro. E aí numa sessão de mediação, né, quando você está na crise, você entra num processo de os meus interesses não estão minhas necessidades não estão atendidas. E muitas vezes eu não sei nem quais são minhas necessidades, mas eu estou sentindo aquilo. E eu fico tão presa naquilo que eu não consigo ver o outro e cada vez que quanto mais a crise se aprofunda, se agrava, mais é concentrada no meu ego, não é, eu vou ficando. E quando você joga uma pergunta aberta, a pergunta aberta lhe tira do seu centro, Isso, perfeito. né, e lhe joga, né, então, por exemplo, porque eu estou ali questionando se é o meu filho, na verdade pode ser o meu interesse com relação à minha relação, à minha situação naquele cenário. E aí quando você joga uma pergunta aberta, né, o que você, entende, não é, como o bem para o seu filho, ou então o que você entende por família, né, o que é qual é o significado de filhos na vida das pessoas, né, qual é o que é que prevalece como o bem dos seus filhos, enquanto indivíduo, e não como seu filho. Então você sai, né, do seu eixo, e aí você para, e daí muitas vezes você se questiona assim: "Nossa, não é sobre mim". É justamente deslocar o eixo para o É. que está ali central, que é E justamente a criança, é o E que familiar. é legítimo você sofrer, né, é legítimo essa no momento da crise a sua dor é verdadeira e dói. Claro, com A sua dor é verdadeira e dói, e é né. esse espaço para o É, grito que a é, gente precisa oferecer. A gente só vai claro. E aí, me conte, Paula, fez sentido para você tudo isso? Não, totalmente, assim, quando a Catarina trazendo aqui, eu só me lembrava a questão de que a gente sempre tenta buscar uma resposta para as vivências, né, para o atual, mas se a gente olhar, sempre é a mesma história. Então, essa questão das mulheres que acabam guerras, quantas mulheres não acabaram guerras, né, historicamente? A questão também do ego, de trazer então, quando a gente vai para a história grega, né, como começou as tragédias gregas, a gente vem de uma repetição de histórias, então a repetição dos costumes. Então quando a gente vai olhar para o hoje, quando a gente olha, como a Catarina trouxe, da questão dos conflitos, a gente vê justamente esse conto presente, porque a gente está dentro de, querendo ou não, uma sociedade machista patriarcal, mesmo a gente tentando sempre sair. E o que acontece para mim, como Catarina trouxe bem, é justamente esse ego sempre muito mostrado. A gente realmente precisa sair, mas a gente também tem que identificar quando a gente precisa sair. E eu acredito que a catarse, quando é feita na mediação, ela consegue deslocar o foco do ego, né, para o que realmente, como eu disse, o que realmente importa. Então tá ali uma criança que não está sendo ouvida, tá ali um direito do outro que não está sendo ouvido. Então realmente é você chegar nesse ponto em comum, que é sair do ego de cada lado e chegar nesse ponto, né, de catarse central dos 2. Minha gente, que maravilha. Olhe, esse podcast, esse videocast promete, viu. Então, gente, esse bate-papo aqui, inevitavelmente me lembrou, né, me fez retomar uma literatura de Riane Esler, em O Cálice e a Espada. Nossa, na hora que Riane mostra que, em que pese a gente acreditar que toda a nossa história, a nossa Constituição é de guerra, mas existiam comunidades, né, existia uma sociedade, pelo menos no Neolítico, né, em Creta, em que havia uma relação de parceria entre homens e mulheres, que, a as descobertas, né, do carbono fez mudar a leitura sobre esses instrumentos, que se acreditava ser instrumento de guerra, mas na verdade era instrumento de arado, né, de terra, a dinâmica do que entenderam na configuração, das casas, eram relações de parceria, e era uma sociedade que realmente vivia, né, bem diferente, pelo menos, do que é, né, a sociedade que vive em guerra, né.
com linguajar, com atavismos, né, com movimentos que sempre nos invocam uma predisposição para o combate direto e etcétera. E a gente fica pensando, ela traz, né, toda uma história, um livro que tem uma experiência de 10 anos de pesquisa com grupos de cientistas, etcétera, e ela mostrando como é possível ainda viver essa transformação cultural. E aí é inevitável, como é que a gente resgata a literatura, a arte, coloca todo mundo numa parceria, né, pelo bem-estar nas famílias. E como isso acaba repercutindo para o bem-estar no nosso entorno, né, nas nossas ambiências, em todas elas. E aí, me digam? Bom, eu li recentemente e eu recomendo a leitura, né, e por falar em leitura, eu acho que vale a pena divulgar no nosso clube de leitura. Com Eh, certeza. Nós temos um clube de leitura aqui da Escola do Consenso, que, todo mês se reúne nos jardins da Universidade Católica para discutir livros e a discussão é direcionada ao viés da mediação humanista. Então a gente debate a mediação e conflitos de família e de sucessões, né, pra, nesse olhar humanista da mediação. E o próximo livro, quer dizer, nós estamos terminando de ler um livro agora, da Mariana Salomão Carrara, que é Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, mas eu li outro dela agora que tem trechos que trazem assim, um olhar de quem vivencia um processo judicial de família. O livro é Não Fossem as Sílabas do Sábado. Tem uns 3 capítulos que é todo de experiência de um processo judicial e da violência vivenciada pela personagem e depois de uma reprodução, porque há uma instrumentalização do processo para poder, transformar, não é, o ódio em algo mais prático. Veja só que coisa, triste, né? E principalmente quando envolve coisa mais prática de destruição. E que não é isso que ninguém quer, nem as pessoas envolvidas, então já fica aí também a dica dessa leitura, mas, o próximo livro que eu vou indicar para o mês de outubro vai ser Descolonizando Afetos, de Geni Nunes. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é um indígena, né, que traz, a experiência do povo dela Guarani, e ela mostra como essa forma de viver família que nós e todos os sofrimentos que decorrem dessa construção social de família, o papel da mulher, o papel do homem, monogamia principalmente, né, e quando ela fala de não monogamia, antes que as pessoas, tirem suas conclusões antecipadamente, que leia o livro, porque realmente, não é, hum, a mim, no alto dos meus 53 anos, me fez, lendo Geni Nunes, pensar: "Meu Deus do céu, eu não só sofri violência, como eu já pratiquei violências". Sem saber por quê, porque eu estou num contexto que foi construído de vivências, não é, enquanto e veja, como a literatura não é É inevitável. aqui é uma literatura, na verdade é uma realidade documentada, é informativo, né, mas me remete também, né, minha mãe sempre disse que todo penso é torto. Eu gosto demais dessa frase. Mas me lembrou, e aí né, puxando esse gancho, né, porque a gente tem socialmente, né, já parece que enraizado uma construção de papéis de que, a mulher cuida, o homem provê, não é, e eu indico também que assistam. Eu passei na última oficina de família e sucessões e terminou aqui todo mundo chorando, Kramer versus Kramer, que é um filme de 1979. O que é interessante você ver que a arte é atemporal. A gente falou das tragédias gregas, sim, eu me lembrei. Lisístrata é de Aristófanes. Sim, sim. É mais ou menos, o ano 400 antes de Cristo. Veja só, e a gente está discutindo aqui, né, a contemporaneidade da ideia trazida, né. Então, Perfeito. em 1979, Kramer versus Kramer,
traz a história de uma mulher que deixa a casa e o seu marido, acho que era publicitário, um publicitário de Nova York, com um filho de 5 anos. Esse homem vivia com o filho debaixo do mesmo teto, mas não sabia quem era o filho, porque ele estava vivendo a vida dele fora de casa, trazendo dinheiro para dentro de casa e nesse contexto estava cumprindo o papel que é a sociedade. Por que que é importante? Porque ali todo mundo viu que, à medida que aquele homem ia vivendo com o filho nesse caos, que ele não estava fora do script dele, ficar sem a mulher e mãe ali, isso transformou a forma dele ver o mundo. Então, muitas vezes, veja que toda a discussão foi de até, né, uma reflexão para homens e mulheres. O que que a gente está fazendo, né? E aí vem o exercício da empatia. Veja, a partir de filme. A empatia de você olhar para o outro, né, e pensar: por que que eu estou julgando o outro, né, a partir de um contexto que, talvez ele não se colocou ali sozinho, nem o fato de eu ser vítima talvez não seja tão vítima assim. O fato de eu ser algoz talvez não seja tão algoz assim. O fato de termos numa sociedade uma configuração, né, que fomenta conflitos, que é um contra o outro, você faz isso, você faz aquilo, veja que termina tendo um objetivo capitalista mesmo. A família tem que gerar lucro. Não, a relação tem que me trazer qual é o meu dividendo, entendeu? Então, assim, tem outras e isso faz sofrer, porque a gente sabe que tem outras coisas por trás, né. Nem comentando o infelizmente, como muita gente diz, né, eu estou investindo no filho, né. Olha só, Né. e quando esse investimento nem é afetivo. Sendo afetivo, já é muito complicado a linguagem de investimento, né. Uhum. E quando a gente sabe que não é nem isso, então assim, Principalmente quando você transpõe para uma criança que está ali na formação, sentimentos seus, então acaba que o adulto ele passa para a criança aquele sentimento que a criança não consegue nem lidar, e aí torna-se um adulto de também. jeito nenhum. É. Não, aquilo ali não tá no horizonte dela, não tá na, né, no Eu acho que experi essa a literatura da Jenny Nunes, o filme de 1979 chacoalha os meus alicerces de hoje, 2005, entendeu? Eu lembro É, também até o de História de um Casamento também, que também. eu acho que é muito isso também que Catarina trouxe da questão do litígio, né, quando a gente tem uma ruptura de uma relação, né, seja por uma família, seja por a questão da morte, que também é muito delicado trazer, a gente tem a questão de que a gente tá ali, cada um tá sofrendo do seu jeito, a gente é inevitável você não sofrer. Mas quando a gente está dentro de uma sociedade e de um sistema jurídico que fomenta litígios, a gente acaba quebrando essas relações e por vezes destruindo. Então, quando a gente vê na questão da relação pai filho, mãe filho, e a gente acaba, dentro de um litígio destruindo algum polo, isso é quase irreversível. A gente não consegue reaver aquele tempo passado, porque o litígio demora, a criança vai crescendo, a relação vai mudando, e aí quando a gente vê Kramer versus Kramer, que é um pai que não estava ali naquele posição de cuidado e de repente Ele fica. ele desenvolve Ele tem que uma desenvolver. capacidade, assim, de não é tão lindo aquilo ali. Aquele filme é lindo. Exatamente. E não E aí até uma questão, assim, que a gente vê hoje as pessoas reproduzindo os mesmos comportamentos, de que a mulher, como mãe, tem que estar ali naquele lugar de cuidado e o pai é um mero provedor. Quando na verdade o que acontecer acaba que alguém precisa cuidar daquela criança, não é a criança que vai cuidar do adulto na relação destruída, né, na relação conflituosa. e é interessante essa não, porque assim, o afeto aqui, né, a gente tá não tem como não trabalhar de família, mediação, arte e literatura com afeto. É assim, o afeto no sentido Spinoza mesmo, do que me afeta, Isso. né, então assim, como me afeta aquilo ali, né. Eu lembro de uma exposição que eu assisti de Frida Kahlo, das fotografias dela, que, né, tinha uma explicação, eu vi no Museu do Olho, lá em Curitiba, e eu a forma como me afetou, na verdade eu senti muita compaixão por ela,
eu não conseguia, assim, me prender à estética da fotografia, entendeu? As cores, a luz, a sombra, É a né. dor que está Eu sendo pensei assim: trazida. "Meu Deus do céu, ela tá ali numa cama, por que divulgaram essas fotos sem o consentimento dela, né?" Porque resolveram divulgar e fazer exposição depois que ela tinha morrido. E aí eu não tô falando assim, eu assisti no Museu do Olho, mas não foi o Museu do Olho, foi a família dela, né, que, assim, o resolveu, eu não sei, eu não conheço, eu tô dizendo como me afetou. Sim, Talvez as pessoas que conviviam sabiam mais, né, sim. mas, o eu estou trazendo isso porque, veja, uma fotografia, né, me trouxe uma simpatia por ela, uma antipatia pela invasão da privacidade dela, e essas 2 coisas são sobre mim. E aí é o que Karina trouxe. A gente aprende a se conhecer Isso. também, a partir do olhar do outro, porque eu estou aqui tentando justificar, veja, eu não sei o que a família pensa, eu não sei da história. E assim, a simpatia é sobre mim, a antipatia é sobre mim, a empatia é sobre o outro, é outra coisa. E esses a arte ajuda a gente, além de tocar no que é sensível, né, então a arte é o que a gente sente, é como nos afeta, né, e a gente refletir e poder produzir no mundo, para que o mundo sinta, né, a melhor harmonia que seja possível. Nossa, É impossível não pensar, assim, o papel, né, da mediação nesses fragmentos. Eu vou brincar um pouquinho com a palavra, porque acho que tem muito a ver com o pouco que a gente trouxe, né, e com o qual é esse olhar sobre o futuro, né, da mediação. Eh, Você vê que na fala de Paula tem muita a ruptura, né, então e quando a gente vai se percebendo, a gente vai, atendendo a modelos de subjetividade que tem até bastante explicação. Teria muita gente que tem muita gente que se debruçou muito tempo a tentar explicar essas mudanças, né, de subjetividade ao longo do tempo. Eu lembro de Metamorfose do Sujeito, por exemplo. Muita gente que tenta explicar como é que a gente se estrutura, né, absolutamente a partir de paradigmas. A gente fica observando como é que tanta coisa faz tanto sentido, né, a arte obviamente é temporal, como é que ela faz tanto sentido hoje, né, a gente fica se perguntando. E é inevitável que a gente faça esse mergulho na gente. E aí quando a gente vai fazendo esse mergulho na gente, a gente se pergunta: o quanto fragmentado a gente também está, sim. uhum. O quanto tem a demanda da razão, da emoção, da espiritualidade, dos desejos, das necessidades, o quanto que a gente se preocupa em viver em comunhão com todas essas questões. O quanto de tabus também que a gente resolve enfrentar para buscar essa comunhão. O quanto a gente se paralisa no que são os deveres, o quanto a gente se paralisa no é o que se espera de mim, o quanto a gente não se escuta completamente. Eu lembro de um dos livros de Isabel Filhosá, falar para que os filhos ouçam e ouvir para que os filhos falem. Olha, Eu lembro muito, estar trabalhando uma mediação, era uma mediação entre um casal, né, e aí veio uma questão do filho à tona, um filho adulto já. E aí, o que estava ali, digamos assim, o não dito, mas o que estava ali sensível naquele lugar do não dito, era a questão sobre a sexualidade do filho, né, as experiências sobre a sua sexualidade. E aí eu perguntei para a mãe: "Você estaria aberta para escutar qualquer coisa de seu filho?" Só foi essa a pergunta que eu fiz. E o corpo dela se projetou para trás na cadeira, empurrou a mesa e espontaneamente foi uma reação àquela pergunta: "Qualquer coisa não", né. Então, o qualquer coisa não foi muito forte. Mas depois que ela falou, ela começou a se dar conta do que não é "eu não sei", é "eu não é o meu filho não confia, o meu filho não me conta".
É aquilo que não está dito, mas está claro. Eu não tenho que dizer alguma coisa para alguém que não vai me escutar, não quer escutar. Então, o quanto que nessa própria dinâmica familiar, sem falar nas na diversidade da concepção de família, porque se a gente for pensar, família na Idade Média e a família na Idade Moderna, o núcleo familiar, esse modelo, essa lógica que não outrora não era assim, e não dá conta das reconfigurações, né. Então assim, é como eu estava falando para os alunos, na ASTEP a gente pegou um caso, né, de uma pessoa adulta reivindicando o abandono afetivo de outra pessoa também adulta num vínculo familiar, e alguém me perguntou: "Mas isso faz sentido?" Eu fiz: "Total sentido". Uhum. Se a gente tivesse em outra área do direito, talvez não fizesse sentido algum, mas se tem uma área no direito que, apesar de tudo, é avança, assim, a passos largos, É direito de é o família, direito de família, com certeza. é o direito de família. É interessante e sai quebrando, né, assim, quebrando, barreiras, né, de uma forma Extraordinária para o mundo mais rígido, que isso. realmente é o direito, não é, Cádiz? E você para pra pensar assim, porque eu vejo que termina virando uma crise, né, ainda que unipessoal, né, porque você fica assim: "Eu não consigo viver nesse mundo agora, tá muito será que mudou?". Por exemplo, no livro de Jenny Nunes, que quando se diz: "Ah, porque as pessoas hoje falam em relacionamento aberto, isso e aquilo outro". Gente, como se fosse uma coisa moderna. Não é moderno, né. Quando chegaram aqui, né, no em 1500, isso já existia. Não tinha, casamento monogâmico, né, então ela chacoalha, não é moderno. Isso foi uma construção, e é uma construção e aqui eu, assim, eu acho que a gente está num espaço muito pequeno para entrar no juízo de valor, né, é preciso ler o livro, porque senão fica, né, se fizer um juízo de valor de uma frase tirada, assim, nessa conversa, então eu convido todo mundo a participar do clube de leitura é aberto, né, é só chegar. Aqui a inscrição é chegar, sentar, conversar. É isso. Mas veja como faz com que a Eu gente tô achando que o clube de cha leitura vai ganhar um videocast só para o clube de leitura, nesse que ele vai entender. eu acho que vai eu Merece, penso merece. eu acho que então, assim, veja que você tem ali na sua crise, você tem os seus suas crenças limitantes. Com E de certeza. repente, não é, você escuta uma coisa, você porque o corpo fala, como Karina colocou. Então a gente não sente mais o corpo. Eu hoje estou fazendo esse exercício, quando eu estou tentando porque a gente aprendeu até a não saber mais nem o que quer. Eu não sei o que eu desejo, eu não sei quais são minhas necessidades. Eu só sei que eu estou com raiva e se eu colocar isso para fora, as pessoas vão dizer: "Por que você está com raiva disso?". "Ah, porque está me mexendo, está me tocando em algum canto". Então é escutar o que é que meu corpo está dizendo, né. Então, quando eu leio, quando eu Ou assisto um quanto filme, que ele está sendo silenciado, né. não tem coisa mais fácil de fazer o meu corpo se movimentar do que assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, porque eu ultimamente eu só consigo perceber os meus arrepios, né, chorar e rir sem parar diante dessas produções artísticas. Gente, vocês já escutaram a música Mãe, de Chico Eller, o filho de Cássia Eller e Maria Sim. Eugênia? Que eu acho assim, eu vou dizer por mim, é o meu achismo, né, todo mundo sabe que ele é filho da Cássia Eller, mas ele é filho da Maria Eugênia, que inclusive foi um paradigma no direito brasileiro, porque ela, companheira de Cássia Eller, ele era muito pequenininho e ela ganhou a guarda na justiça dele, pequeno, né, então foi um grande avanço para as famílias homoafetivas, né. E a música, veja, ele tem a voz da Cássia Eller, porque ele tem o sangue, a genética e o amor pela mãe, né, obviamente, pela imagem da mãe, mas ele não quer apagar a mãe Maria Eugênia. Isso aí é uma percepção minha, tá. E aí, como a arte é o que nos afeta, eu escuto aquela música, eu fico cheia de amor por um menino que eu nem conheço, porque ele faz: "Minha mãe Maria". Oh, que coisa linda. Então, assim,
Se eu não consigo, na razão, talvez compreender, a emoção me ensina. E uma forma muito fácil de me fazer sentir é pela arte, em qualquer das expressões. É. A arte A arte vem para isso, justamente, é para você sentir, trazer emoção. profundizar, É. né. E aí trazer É. emoções à tona, porque quando você lê um livro, você se atinge, né, de alguma forma. Você vê um filme, você ri, você chora, e você sempre revendo. Então, a arte ela traz essa situação de que você revê aquilo que é seu, rever seus conceitos. Você pode criticar, Foi o que você disse. né, É. você pode criticar aquilo ali que não é seu, mas você também pode sentir, dizer assim: "Nossa, eu passei por uma situação", então como Catarina até trouxe, eu me vi sendo uma pessoa violenta, mas também violentando, porque acaba que a gente tem as atitudes e a gente não consegue enxergar, que é justamente o ego. E aí a gente quando vê no outro ou na própria arte, a gente faz: "Opa, essa atitude eu já tive". Esse lugar. Eu já estive nesse lugar, então como é que pode, né, assim. Então sempre tá nessa situação de você Ou rever. revisitar, né, porque você tem uma perspectiva, você tem um ponto de vista, um afeto num determinado momento, se você, não é, revia um filme ou relê um livro 10 anos depois, Não é a mesma. é outra forma de impacto, né. E é uma coisa que, um colega nosso, Catarina Gessé, professor aqui, ele diz assim: "Essa juventude precisa de repertório musical para sofrer as questões socioafetivas, né, sociais e Como eu emocionais". sofro com música. É isso. É. Então é preciso. Como eu cresço com música também. Exato, então é preciso a gente ter esse repertório, então a literatura oferece isso, a música oferece isso. E aí você vai conseguindo contar a sua história achando, simpatias, antipatias, empatia, exercitando isso aí a partir dos outros E repertórios. construir sua experiência de vida, Sim. também pensar a sua vida, não é, assim, você poxa, eu me lembro, eu assistia Gilmore Girls quando minha filha era pequena e eu achava tão interessante aquela parceria, ou seja, a história É, transcendia da tela para a forma como eu costurei a minha relação, né. porque a gente vai vendo novas relações, querendo ou não, a gente aí várias formas de relação. Eu estava até essa questão, assim, também pra mim me afeta muito, assim, eu sempre fui uma criança que gostou muito de ler, era daquela pessoa que aquela criança que vivia na biblioteca da escola, e com o tempo fui parando. E aí eu percebi até, acho que um movimento até, assim, jovem, né, da minha geração, de na pandemia voltar a ler. E muitas questões, assim, muitos livros que trazem muitas reflexões, inclusive, livros tratando de violência doméstica, livros tratando sobre relacionamento, até às vezes pode parecer bobinho, né, de adolescente, mas que verificam de fato ali a construção da afetividade, porque é naquele momento que a gente vai construindo o nosso ser. E são essas experiências que a gente vai reformando, vai reformulando e vai Trazendo trazendo vida. para a vida. Então pode ser que aquela minha experiência eu não tenha vivido ainda, mas eu ainda vá viver, ou eu tenha visto alguém vivendo. Que me ajude também, mesmo que eu não vá trazer para minha vida, mas vai me Pra ajudar a outro. compreender o outro, Isso. entendeu? Fora que a gente vai se percebendo, não sei se é essa sensação também de vocês, se percebendo sendo. A gente começa a se perceber que a gente não é estanque, não é quem eu sou, quem eu fui, quem eu vou ser, é sempre quem eu tô sendo. É o Isso. geral. É. São os desafios, são as experiências que vão, na verdade, provocando, né, aquilo ali. E aí eu lembro muito da dinâmica da mediação, quando Jaqueline diz assim: qual é o grande papel do mediador? Oferecer, né, o espaço-tempo para que o drama do conflito possa ser vivido. Quer dizer, todo conflito ele é dramático e ele precisa ganhar uma vida naquela mesa. Uhum. Porque a partir daqueles espelhamentos, é como se a gente construísse todo ali um filmezinho que vai passando, e as pessoas elas vão olhando para elas, olhando umas para as outras, olhando para os mediadores. Então, às vezes, elas falam coisas que elas se sentiam proibidas de falar, e quando ela olha para o mediador, ainda envergonhado, sem saber se a reação vai ser, ele está ali para ela, simplesmente: "Estamos aqui, tudo bem", Sem julgamento. sem julgamento. É. Porque o nosso objetivo aqui não é dizer quem está certo e quem está errado, mas é
oferecer esse espaço para que você possa expurgar de você e olhar para aquilo ali e dizer o que você vai fazer com aquilo. O que que você vai fazer com essa violência que você infelizmente está reproduzindo, porque também você é vítima daquele processo. O quanto de consciência, de compreensão você tem sobre aquilo e principalmente, E outra quanto coisa, quer sair daquilo ali, né. E até não tem, você. isso faz parte da vida humana, minha gente. Exato. Não tem, porque assim, se você já fosse esperar assim uma pessoa perfeita no mundo, não existe, o mundo não, a pessoa, se assim, tem uma Eu lhe pessoa colocaria a perfeita. pergunta: "Mas quem criou essa conversa de perfeição?" É, Por que que isso precisa ser alguma porque referência, né? somos imperfeitos e porque podemos nos corrigir. Tem coisa melhor do que a gente saber que o karma doeu e vamos voltar para o Dharma, o caminho está fluindo. Eu é aqui a saída. Você poder ajudar pessoas também a, de repente, estarem num sofrimento e conseguirem conduzir a vida, não é uma vida sem sofrimento, porque isso não é vida. A vida tem alegrias, tem sofrimentos, né? Mas saber que pelo menos conseguiram de forma saudável, de uma forma que faça, né, o coração bater no compasso certo, decidir a sua vida, porque só eu sei o que é melhor para mim. Só você sabe o que é melhor para você, só você sabe o que é melhor para você. E foi uma coisa até que Karina trouxe, que pra mim me volta muito sempre, acho que família e sucessão sempre tá muito interligado, né. E quando a gente vai trazer a questão da quebra de uma relação, como você trouxe, às vezes a pessoa não conseguiu nem falar ali naquela relação, e é na da mesa ali de mediação que ela vai poder falar e vivenciar. E sempre tem aquela questão, né, da psicanálise dos 7 estágios do luto, e você vivenciar, você tem que mesmo vivenciar, porque às vezes a gente se coloca dentro de um espaço de litigiosidade que a gente não consegue experienciar aquele fim da relação. A mesma coisa com a morte, a gente se coloca numa situação de preciso resolver, que a gente não consegue vivenciar. E por vezes a gente vai indo, e aí as questões relacionais vão aflorando, se a gente tem um irmão, a gente começa a brigar, e aí vai vindo, e aí tem as emoções que chegam no momento que afloram. E elas saem de si, né, então, vivenciar e até dentro da mesma mediação, o tempo que for, eu acho que é o necessário para poder a gente sair daquela situação e ir para o novo. E é dentro justamente dessa catarse feita pelo conciliador que a gente do mediador, né, que a gente consegue seguir, e seguir o rumo. E eu queria, nesse um minutinho final aqui, contar uma historinha que eu acho que amarra um pouco tudo isso que a gente conversou aqui, e tem muito a ver com essa história que você trouxe agora, né, do filho de Cássia Eller. Eu lembro de uma mediação, que eu fiz há bastante tempo, em que 2 mães disputavam um pouco a maternidade daquela criança, né, e as discussões começaram, obviamente, pelas questões biológicas e elas terminaram nas questões afetivas, né. E eu lembro que no começo, a mãe biológica dizia assim: "Ela não é mãe do meu filho". E compreendia, obviamente, aquela questão, e eu perguntava: "Mas e para o seu filho? Ela é mãe dele?" Ela disse: "Não, a mãe sou eu". Tudo bem. Para outra mãe, ela dizia: "Eu sou mãe dele e ele me reconhece como mãe e também reconhece ela como mãe". Haviam questões também entre o relacionamento delas que a mediação oportunizou o espaço para trabalhar. Sem aquilo, acho muito pouco provável que no final de um litígio muito grande, atravessado por muitos anos, a gente tivesse conseguido, na mesa de mediação, aquele último dia daquela sessão, a tranquilidade para eu poder fazer aquela pergunta que eu fiz, né? O que é ser mãe para cada uma e o que é que o filho representava para cada uma. E naquela fala final, eu perguntei para cada uma se o filho entendia a outra como mãe. E ambas responderam que sim. Um sim sentido do fundo do coração, como se
nenhum conflito que não dissesse respeito àquela criança merecesse tomar o lugar do amor que alimentou aquela criança e que provocava os vínculos com aquela criança. Então, é sobre isso. É sobre o amor, é sobre a oportunidade de entrar em contato com aquilo que verdadeiramente nos constitui. Não é isso? É isso. Comentem, digam mais coisas e sigam a gente no Consenso Cast. Obrigada, Paula. Obrigada, Kati. Obrigada, Paulinha. Ó.